Acima do campo de batalha. Um único imenso pássaro estava voando ao redor. Era um roc que havia sido invocado por serem através do noites arábicas. A descrição do livro do roc sendo capaz de agarrar um elefante com uma garra foi trazida diretamente à vida enquanto voava em torno dos céus. O bico do pássaro bicou os demônios. E suas garras seguraram um punhado deles e os soltou depois de voar. Ah! Os demônios que caíram do céu morreram depois de quebrar seus quadris e torcerem seus pescoços. No meio do campo de batalha, a figura de um homem podia ser vista gritando: Ovo Aal! O nome do homem era Thor, o deus que Edward invocou usando mitos nórdicos. Ele empunhou um martelo de relâmpagos e estava varrendo os inimigos. Na ocasião, um ou dois demônios golpearam o homem com uma lança ou o cortavam com uma espada. Mas ele continuaria a matar os demônios sem uma única ferida. Graças às duas invocações, o exército inimigo não pôde manter sua formação. Durante esse tempo, os caçadores atacaram o comandante inimigo Zeratar. Eles acreditavam que se eles pudessem matar o comandante inimigo, os inimigos restantes perderiam a vontade de lutar. Seren foi a única a ficar para trás enquanto continuava a disparar flechas. Seren foi incapaz de descansar até mesmo um segundo entre cada flecha desde que a luta havia começado. Ela atirou dezenas de milhares de flechas desde que começou a atirar com arco desde uma baixa idade. No entanto, essa foi a primeira vez que ela atirou tantas flechas de uma só vez. Sua respiração ficou irregular. Seu ombro começou a doer e seus braços ardiam. No entanto, ela não conseguia descansar. Na frente, os caçadores começaram a lutar com o boss. Seu trabalho era impedir que os outros monstros se aproximassem. Se as flechas dela parassem, os caçadores estariam cercados. Com isso em mente, ela atirou flechas até cair em um estado semelhante de transe. Finalmente, um som muito esperado pode ser ouvido. Ibus comandante Zeratar concluído. No momento em que o comandante inimigo morreu, os demônios estavam todos ocupados fugindo. No entanto, Seren continuou a atirar flechas sem fazer uma pausa. Piu! Toda vez que uma flecha voava pelo ar, outro demônio desmoronava no local. Foi só depois que os demônios quase desapareceram de vista que seu braço parou de puxar a corda do arco como uma máquina. Apenas quando a luta terminou, e ela finalmente pôde soltar a ansiedade tensa, uma voz urgente pôde ser ouvida entre os caçadores. Ei! Aqui! Ela virou a cabeça e viu os caçadores reunidos em um ponto. Seren apoiou o arco e correu na direção deles. Lá, o caçador Juggernaut caiu em colapso. Embora não houvesse feridas para serem vistas, ele estava inconsciente. Ele está morto? No momento em que Seren pensou isso, o cubo do homem disse: E atenção! HP baixo. HP abaixo de 20%. Ele não estava morto ainda. Quando ela olhou de perto, havia um pequeno punhal que foi apunhalado em sua barriga. Naquela hora, o boss o esfaqueou antes de morrer. Agora que ela olhou, a ferida estava tingida com uma estranha cor púrpura. Alguém disse: O punhal está envenenado. Temos que removê-lo. Um caçador segurou o punhal e puxou-o para fora. Logo, o sangue começou a jorrar da ferida.
Enquanto isso acontecia, um dos caçadores pegou uma poção e segurou-a nos lábios do Juggernaut. Uma poção de recuperação de HP especial. Foi uma poção cara que custou 1000 moedas negras. No entanto, apesar disso, a voz do cubo pôde ser ouvida novamente. E atenção! HP incrivelmente baixo. HP abaixo de 10%. Alguém adicionou por trás. É um veneno extremamente mortal. Apenas usar poções não vai funcionar. Ninguém tem um antídoto. Seren tirou um antídoto do cinto. Esse foi, naturalmente, um antídoto de grau especial. Era um antídoto caro que poderia neutralizar quase todo tipo de veneno. O caçador que o recebeu jogou-o na boca do Juggernaut. No entanto, naquele momento, ele começou a expelir sangue. Colb! Ele está sangrando muito. Ele vai morrer a esse ritmo. Enquanto os caçadores eram incapazes de fazer qualquer coisa, Seren inconscientemente procurou por Edward. Se fosse ele, então poderia haver algo que ele pudesse fazer. Quando Seren virou a cabeça, ela o encontrou um pouco distante dos caçadores, meditando com os olhos fechados. Seren queria acordá-lo e dizer: esse não é o momento para isso. No entanto, quando ela se aproximou dele, ele abriu os olhos. Quando Seren hesitou um pouco, ele se levantou do seu lugar. Passou por ela e disse para os caçadores: por favor, afastem-se. Quando Edward apareceu, os caçadores se moveram para o lado sem palavras. Edward olhou para a ferida. Em seguida, tocou em seu anel uma vez quando ele disse: especialize. Branca. Logo, a cor do anel que ele usava ficou branca. Ele colocou a mão na ferida do Juggernaut e recitou um feitiço. Pelo poder de Deus, salve esse aqui. Mão de Deus. Logo, uma luz brilhante começou a brilhar de sua mão. É tudo graças a você, Senhor Edward. Realmente. Obrigado. Não foi nada. Não se preocupe. Enquanto eles estavam procurando pela peça oculta, o revivido Juggernaut continuou expressando seu agradecimento a Edward. Ele tinha sido incapaz de se mover porque o veneno era um veneno de paralisia. Mas ele foi capaz de ver o que todos estavam fazendo. Ele continuou curvando a cabeça enquanto dizia: quando recebermos a distribuição da raid dessa vez, eu reembolsarei você. Não importa o que aconteça. Você não precisa fazer algo assim. Bobagem. Você me salvou. Mesmo que suas recompensas fossem reduzidas. Havia uma razão pela qual o Juggernaut era tão verdadeiramente grato a Edward. Nessa raid, até que eles mataram o boss, eles eram aliados que tinham sangrado juntos. No entanto, depois de matar o boss, eles eram pessoas que dividiram a recompensa da raid. Na verdade, havia alguns que iam deixá-lo em paz quando o viram morrer. Mas apesar disso, Edward sacrificou a chance para salvá-lo. O Juggernaut também se aproximou de Seren e expressou seus agradecimentos. Senhor Hassan também. Vi que você me deu um antídoto. Obrigado. Ah. Sem problemas.
Seren apenas acenou com a cabeça algumas vezes. Na verdade, ela estava focada em outra coisa. Eu deveria estar chamando Sung Jin-op agora? Seren chamou a operadora e verificou o tempo restante. Operadora. O tempo restante? Voltando ao salão dos caçadores em 2 horas e 20 minutos. Houve um total de 3 horas e 30 minutos para Hyde. Então a quantidade de tempo decorrido foi de 1 hora e 10 minutos. Exatamente 1/3 do tempo tinha passado. Isso já passava dos 1/5 do tempo total da Hyde. Quando Sung Jin disse que eles poderiam chamá-lo. De fato, era estranho que Sung Jin não tenha chegado a esse ponto. Seren pensou nisso em detalhes. Se já passou esse tempo, então antes mesmo de eu chamá-lo, ele já deveria ter chegado. Ele ainda não terminou a raid? Quando ela pensou, esse parecia ser o caso. Não só havia a dificuldade da raid atual, mas as grandes planícies eram incrivelmente vastas. Por causa disso, não importa o quanto Sung Jin tentasse, levaria tempo para que ele obtivesse 100% de conclusão. Seren finalmente chegou a uma decisão. Se Oppa tivesse terminado a raid, então ele teria vindo aqui antes que eu pudesse chamá-lo. Por causa disso, ela decidiu esperar por Sung Jin em vez de chamá-lo. Se ele terminasse sua raid, então ele imediatamente usaria inspecionar e então apareceria rapidamente aqui. Agora, ela tinha que considerar o que fazer quando Sung Jin chegasse. Senhor, Edward parece uma pessoa bastante boa. Por que Sung Jin-op odiaria tanto alguém como Edward? Enquanto Seren estava ponderando sobre o assunto, um dos caçadores da frente gritou. Ei! Olhe aqui! Seren levantou a cabeça e olhou para a frente. 2 dos caçadores estavam arrastando um cadáver da beira do riacho. Não há algo de estranho sobre esse cadáver? Realmente. Havia um total de 4 com o título Caçador de Tesouros entre os 10 caçadores. Depois que a raid terminou, eles naturalmente procuraram a peça oculta. Seus esforços finalmente deram frutos. Ei! Dentro do peito dele, você pode ver uma luz azul. Vamos abrir o estômago dele. Seren estava ligeiramente afastada deles enquanto observava a cena. Logo, uma voz pôde ser ouvida do cubo da operadora. E parabéns! Você obteve a peça oculta. Preparação final de Elendil. Oh, eu é uma joia! Nós realmente encontramos. No entanto, enquanto os caçadores estavam animadamente comemorando depois de encontrar a peça oculta, uma pessoa apareceu de repente do céu. Seren olhou brevemente para ele. É Sung Jin-op? No entanto, o homem que apareceu era uma cabeça mais alta que Sung Jin. Um homem bonito desconhecido. Os olhares dos caçadores foram atraídos para o homem. Naquele momento, o homem falou. Olhem aqui, humanos. Entreguem isso. Os caçadores ficaram brevemente perplexos, mas logo se prepararam para lutar. Até mesmo Seren pegou seu arco. No entanto, o homem então acrescentou. Vocês estão querendo lutar comigo? Vocês morrerão. Nós morreremos? Com apenas uma frase.
Seren podia sentir que seu corpo de repente começou a endurecer. No entanto, apesar disso, ela pegou uma flecha e colocou na corda do arco. Depois, ela olhou para os outros caçadores pelo canto dos olhos. Os caçadores simplesmente não conseguiam se mexer. Deles, apenas Edward estava se movendo um pouco para trás. Se fosse assim, então eles não seriam capazes de lutar. Nesse momento, o homem olhou para Seren. Então disse: largue essa flecha. Bonita. Se você não quiser se machucar. Seren ficou surpresa. Era como se o homem pudesse ver além da máscara e ver sua verdadeiro eu. Quando ela inconscientemente baixou o arco, o homem continuou dizendo: humanos. Eu vou dizer isso apenas uma vez. Então ouçam bem. Se vocês entregarem a joia, eu vou deixar vocês viverem. Se vocês não entregarem, vocês vão morrer. Qual vocês escolhem? Foi então que os outros caçadores perceberam que ele não era um homem normal. Vendo que ele chamou de humanos, pode ser que ele seja o boss oculto que foi falado no verso da pista. Os caçadores viraram a cabeça e olharam para Seren e Edward, já que esses dois eram os mais fortes. Parecia que eles estavam pedindo aos dois para tomarem a decisão. Seren recordou o que Sung Jin dissera durante todo o café da manhã. Não lutem contra os chefes ocultos de Raid de 10 membros. Ela disse aos caçadores: nós vamos entregá-la. Edward também balançou a cabeça sem palavras. Os caçadores entregaram a joia para o homem. HM. Bom. Que humanos espertos. Depois de aproximar-se dos caçadores e pegar a joia, ele se despediu. Vocês fizeram um bom trabalho para encontrá-la para mim. Então vou embora agora. O homem abriu um portal azul no ar. Abra. E então desapareceu dentro dele. Véu. No momento em que o homem desapareceu, todos os caçadores soltaram um longo suspiro. Embora tenha sido por apenas um breve momento. Foi difícil respirar mesmo estando apenas de frente para ele. Um dos caçadores disse: aquele cara era o boss oculto. Certo? Ele deveria ser. Esse sentimento opressivo. Eu não acho que ele é humano. Mas esse cara levou a peça oculta. Eu sei. Tá bom? Que pessoa desprezível. Enquanto os caçadores conversavam, de repente um pilar de luz apareceu do céu. Os caçadores que foram surpreendidos pelo boss oculto apenas um momento atrás ficaram alarmados mais uma vez. O que é isso? Exceto por Seren. Isso porque ela já tinha visto isso várias vezes. Logo, a figura de Sung Jin apareceu no pilar de luz. No entanto, suas duas espadas já estavam desembainhadas. Como se ele estivesse prestes a balançá-las agora. Seren viu isso e pensou: o que eu faço? Sung Jin foi teletransportado para uma nova dimensão junto com uma luz brilhante. Longe. Ele podia ver Edward e Seren entre os caçadores. Sung Jin girou seus pulsos enquanto segurava duas de suas espadas. Luz espectral e sangue vingado cortaram o ar. Sung Jin esperou que as luzes desaparecessem.
como um velocista na linha de partida esperando o sinal da arma para começar. E assim que desapareceu, ele correu na direção de Edward. Quando os caçadores viram Sung Jin em direção a eles em alta velocidade, ficaram muito chocados. Oh! O quê? Enquanto os caçadores ainda estavam atordoados e incapazes de reagir, Sung Jin atacou imediatamente Edward. Mas a única pessoa que sabia o que estava acontecendo, Seren, tentou detê-lo. Por favor, espere! Ela gritou. Sung Jin a ignorou e atacou Edward. Os outros caçadores não sabiam o que estava acontecendo, mas saíram do caminho primeiro. O próprio Edward também não sabia que ele havia se tornado um alvo. Ele recuou porque Sung Jin estava correndo agressivamente em sua direção. Sung Jin usou Besgoro para recitar um encantamento. E congelamento. Os pés de Edward ficaram enraizados. Sung Jin planejava dividi-lo ao meio naquele momento. Edward deve ser eliminado. Mesmo que isso signifique que ele deva se tornar um troll. Mas momentos antes da espada de Sung Jin estar prestes a alcançar sua testa. Investida relâmpago. Alguém havia pulado para derrubar Sung Jin. Sung Jin estava muito focado em Edward que ele foi pego de surpresa. Mas girando no ar, ele pousou em seus pés e viu que o Juggernaut estava ao lado de Edward com seu escudo como um guarda pessoal. Já é depois da distribuição. Que forte senso de camaradagem, pensou Sung Jin. Edward apontou um feitiço para ele. Parede glacial envolve a inimigo. Gaiola de gelo. Logo uma parede alta de gelo rodeou Sung Jin. De volta à formação. Graças à pausa do momento, os caçadores se reorganizaram e decidiram se preocupar com as razões mais tarde. Foi uma reação instintiva a ser atacado de repente sem saber o que Sung Jin estava fazendo. A barreira em volta de Sung Jin não durou muito tempo. Pô! Duas espadas atravessaram a parede de gelo ao mesmo tempo. Criaca! Então, com um som sinistro, cortou um buraco circular no gelo. Bum! A parte circular caiu para frente e retumbou no chão. O próprio Sung Jin saiu da saída circular que ele havia criado. Diante dele havia uma fila de caçadores em formação de batalha. Tanques na frente. Causadores de dano na segunda fila. O feiticeiro Edward estava naturalmente atrás. Uma formação de livro didático. Apenas Seren que conhecia Sung Jin estava hesitante. De pé ao lado. Sung Jin se dirigiu a eles. Meu alvo é o mago atrás. Se vocês não me pararem, eu não vou atacar vocês. Mas se vocês ficarem no meu caminho, estejam preparados para morrer. Escolham. Os caçadores se viraram para olhar para Edward. Edward parecia tão confuso quanto o resto deles. Os caçadores então trocaram olhares e voltaram para Sung Jin. Parecia certo proteger o camarada deles. Mas eles não entendiam por que isso estava acontecendo. Foi então. O que você é? Você é um troll? O Juggernaut que salvou Edward mais cedo avançou e perguntou. Por que você tentou nos atacar? Sung Jin respondeu. Eu vou me repetir. Meu alvo é o mago atrás. Eu não me importo com o resto de vocês. Quem se importa com o que você pensa?
Nós somos um time. Se você quiser atacar o Sr. Edward, terá que enfrentar a todos nós. Sung Jin olhou para ele. E levantando ambas as suas espadas, ele afirmou: façam o que quiser. Todos que me pararem vão morrer. O Juggernaut zombou. Ele virou a cabeça para olhar para o seu time enquanto ele dizia: todos? Somos 10 pessoas. O Juggernaut havia falado com confiança. Eles foram um grupo de sucesso que completou uma raid de 10 membros perfeitamente. O adversário era apenas um único caçador. Ele não era um boss nem um boss oculto. Simplesmente outro caçador. Ele estava certo de que se eles trabalhassem juntos e lutassem, então eles definitivamente poderiam vencer. Especialmente porque seu grupo tinha o inacreditável mago Edward e o atirador perito Hassan. Mas então ele percebeu que Hassan não estava em formação. Era como se Hassan não achasse que essa luta o envolvesse. O Juggernaut achou que algo estava estranho. Mas mesmo assim ele voltou o olhar e disse: você realmente acha que pode enfrentar todos os 10 de nós? Sung Jin cruzou suas lâminas quando disse: por que você não tenta? A batalha foi iminente. Opa! Por favor! Não faça isso! Não era outra senão a voz de Seren. Todos os caçadores viram Seren, que estava na aparência de Hassan. A voz era a de um homem, mas o padrão de fala era o de uma mulher. Notando estranhos olhares sobre ela, ela puxou a barba para baixo enquanto dizia: desequipar. A pele do rosto dela se soltou e Seren retornou à sua aparência original. Todos os caçadores ficaram chocados. Em primeiro lugar, porque uma pessoa que eles acreditavam ser um homem todo esse tempo, embora a silhueta do corpo fosse bem feminina, acabou se revelando uma mulher. Em segundo lugar, porque a mulher era inacreditavelmente bonita. Seren guardou a máscara de Hassan que comprou do mercante Guaxinim e disse: opa! Por favor, espere. Mas Sung Jin não estava com vontade de ouvir. Fique de lado. É perigoso. Eu tive a chance de falar com ele e ele é uma pessoa muito razoável. Se você apenas falar com ele. Seren tentou acalmar a situação. Mas Sung Jin não queria ouvir. Eu sei. Ele a cortou no meio da frase. Eu sei que se você falar com ele, ele vai parecer bom. Mas há algo que você não sabe. Obedeça-me e fique fora disso. Não. Espere. Opa! Foi nesse momento que Seren teve a atenção de Sung Jin. E Aar, um dos caçadores. Mestre-chefe apareceu no ar atrás de Sung Jin. Ele tinha um punhal nas duas mãos. Sua habilidade de assassinato foi tão boa que, na primeira fase de guerrilha dessa rodada, sua contribuição foi parecida com Seren e Edward. Quando Seren o viu aparecer, ela gritou: não! Mas era tarde demais. Ele apontou para o pescoço de Sung Jin e balançou seus punhais. Seus punhais acabaram esfaqueando Sung Jin. Mas até o mestre-chefe que havia lançado o ataque ficou chocado. O asterisco mestre caçador estava de costas para ele até um momento atrás. Mas o que ele acertou não foi seu pescoço, mas seu antebraço. Ele não podia acreditar em seus olhos.
para ele. Parecia como se um braço crescesse onde o pescoço esteve um momento atrás. Ok. Enquanto ele ainda estava se recuperando da surpresa, Seren disse para o mestre-chefe: Fuja, Curtis. Ele não é alguém. Mas era tarde demais. A aura vermelha envolvia seu corpo. Sung Jin não hesitou em balançar sua espada. Spapat. Junto com o som. Ak. Uma ferida em forma de cruz apareceu em seu corpo, vomitando uma corrente de sangue. Seren gritou para Sung Jin mais uma vez. Opa! Pela primeira vez. Sung Jin falou com raiva. Você pretende se juntar ao lado do meu inimigo porque você esteve em um grupo com ele apenas uma vez? Seren não foi capaz de responder. Foi então que o Juggernaut preparou seu escudo e massa. Uria! Ele gritou e investiu contra Sung Jin. Os outros caçadores hesitaram por mais um momento, mas seguiram o exemplo do Juggernaut para atacar Sung Jin. A maioria deles provavelmente estava pensando: é 8 contra 1. Como podemos perder? Mas seus pensamentos foram destruídos em apenas alguns segundos. O Juggernaut na frente que havia atacado Sung Jin de repente perdeu a visão dele. Onde? E no momento em que ele estava pensando, viu o céu girar. Sung Jin tinha chutado as pernas dele. Ban! Ele caiu com um baque. Ele tentou levantar-se rapidamente quando... Clang! Houve um som alto. Quando ele olhou para cima, sua massa estava quebrada. O mestre caçador havia dado uma rasteira e quebrado sua massa com a espada ao mesmo tempo. Ele olhou para a massa que foi reduzida a apenas o cabo em descrença. De jeito nenhum. Minha massa lendária. Mas vendo os próximos momentos da luta, isso não era nada para se surpreender. O Montanha, que livremente usou uma espada gigante de 2 mãos, balançou sua arma para baixo em direção ao mestre caçador. O mestre caçador nem tentou se esquivar e bloqueou com sua arma fina. A espada de 2 mãos do Montanha era mais apropriadamente descrita como um pedaço de aço do que uma espada. Era uma arma gigantesca e assustadora. O Juggernaut esperava que o mestre caçador fosse achatado pela arma daquela forma. Mas, após uma colisão alta, a única coisa que restou foi a lâmina fina e vermelha do mestre caçador. O Montanha estava tão chocado que ele não conseguia se mexer. O mestre caçador usou esse tempo para chutar a virilha do Montanha. Splat! Junto com um som estranho, o Montanha caiu enquanto segurava sua virilha. O Matador em série e o Samurai Elite também atacaram ele. Eles eram os membros mais rápidos do grupo que empunhavam uma espada e um machado. Os dois atacaram o mestre caçador mais rápido do que os outros membros podiam ver com os olhos. Mas... Clang! 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 Shin! Depois de apenas alguns golpes, os dois largaram suas preciosas armas e gemeram de dor. Ugr! Dó! Eles recuaram, pressionando os braços que seguravam as armas mais cedo. Sangue escorria de cada um dos pulsos. Agora os únicos que defendiam Edward eram o Gavião Arqueiro com uma besta e Guarda Real com uma lança. As coisas estavam ficando perigosas. Juggernaut abandonou o cabo de sua massa e pegou seu escudo para se juntar aos outros quando uma poderosa rajada de vento se materializou abaixo dos
Pés do mestre caçador. Edward deve ter começado um encantamento enquanto os outros estavam lutando. Ciclone. O mestre caçador perdeu o equilíbrio devido ao vento repentino. O ciclone cresceu em tamanho até que o disparou para algum lugar distante. Edward rapidamente disse: "Por favor, juntem-se aqui." Os outros já estavam acostumados a seguir seus comandos. Edward rapidamente se dirigiu aos caçadores que se reuniram ao lado dele. "O que eu usei há pouco é simplesmente uma magia de controle para jogá-lo longe. Ele voltará com certeza." No momento em que ele terminou, ele seguiu com um feitiço. Brote força vital. Por mim. Rejuvenescimento. Com Edward no epicentro, uma luz verde brilhante irradiou para fora. As feridas que eles sofreram do mestre caçador foram curadas em instantes. Os caçadores agora todos curados. Operadora. Poções. Operadora. Que armas eu tenho? Chamaram a operadora para se rearmar e se preparar. Mas então Edward gritou: "Aqui vem ele!" Ele voltou mais rápido do que o esperado. E, assim como ele disse, o mestre caçador, que havia sido arremessado pelo vento, retornou sem um arranhão e foi até os caçadores. Os caçadores retomaram sua formação. O mestre caçador Sung Jin franziu a testa enquanto se dirigia a eles. "Há 8 de vocês. Mesmo eu não posso ganhar sem acidentalmente matar. Eu vou dizer isso uma última vez. Todos, com exceção do mestre feiticeiro, sumam daqui. Ou vocês vão morrer." Com as palavras afiadas de Sung Jin, os caçadores levaram um momento para olharem uns para os outros. Foi por apenas alguns segundos. Mas eles já podiam saber instintivamente. Esse homem poderia matar todos nós se ele quisesse. A razão pela qual ele ainda não matou é por causa de suas próprias razões. E por causa disso, eles se sentiam cada vez menos inclinados a proteger Edward. Lendo a linguagem corporal dos caçadores, Sung Jin repetiu-se assertivamente. Mais uma vez. Não tenho interesse em ninguém além daquele mago. Não desejo criar danos colaterais. Saiam do meu caminho e nada vai acontecer com o resto de vocês. Agora as palavras de Sung Jin causaram uma divisão entre os caçadores. A vontade de lutar despencou e as mãos que seguravam as armas foram afrouxadas. Sung Jin sorriu interiormente. Mas então ele ouviu a voz de Ed por trás. "Quem é você? Por que você está me atacando?" Sung Jin não deu muita resposta. Pecados da sua vida anterior. Não era como se ele pudesse dar essa razão. "Por favor. Vamos conversar. Eu não quero causar problemas para outros caçadores. Por favor. Abaixe suas armas." Sung Jin encontrou-se relaxando ao ouvir essas palavras. Edward não teria lembrado o que ele tinha feito na vida passada. Mas havia uma coisa ou duas que ele queria ouvir antes de matá-lo. Ravrar. Houve o súbito rugido de uma besta. Sentindo que algo estava acontecendo, Sung Jin rapidamente se dirigiu para os caçadores. Ao ver Sung Jin subitamente avançar,
Os caçadores não conseguiram reagir e ficaram no mesmo lugar. Sung Jin rangeu os dentes. Tão irritante. Ele embainhou a lua espectral e a puxou de volta enquanto dizia: Lamento mortal. Que aia! Lua espectral começou a gritar uma vez liberada da bainha. Como Moisés dividindo o Mar Vermelho. Lua espectral espalhou os caçadores e revelou Edward por trás. Ele estava montado em cima de um grande tigre siberiano. Seu pedido para conversar não deve ter sido fruto do seu desejo por uma solução pacífica, mas sim de ganhar tempo para invocar o tigre. Sung Jin correu rapidamente em direção a ele. Mas apenas um caçador. Juggernaut estava em seu caminho. Ele ficou parado estoicamente, apesar do grito da lua espectral. Ele deve ter algum tipo de defesa contra o medo como um tanquer. Ele desistiu completamente do ataque e tinha apenas o escudo em suas mãos enquanto permanecia no caminho de Sung Jin. Sung Jin ia ignorá-lo e dar a volta. Mas então o Juggernaut tirou uma estranha estátua de pedra. Havia uma estranha espiral em forma de hélice saindo de uma superfície plana semelhante a uma placa. E nela havia uma mancha de sangue. Sung Jin achava que a estátua tinha uma aparência curiosa. Mas ele não tinha tempo para desperdiçar no momento. Droga! Saía da frente! Mas então o Juggernaut usou o tempo quando Sung Jin passou por ele e disse: Orientação dos deuses antigos. A habilidade foi ativada. E então a estátua de pedra começou a germinar tentáculos semelhantes a polvos que vieram voando em direção a Sung Jin. Sung Jin cortou os tentáculos com um único golpe. Mas ele acidentalmente deixou um passar por sua guarda. E envolveu seus calcanhares. Sung Jin gritou: O que é isso? Ele cortou os tentáculos em irritação. Mas os tentáculos cortados continuaram a se segurar como se ainda estivessem vivos. Sung Jin estava cheio de raiva. E ele os cortou em pedaços. Mas a estátua de pedra continuou a espalhar mais tentáculos. Enfurecido, Sung Jin cortou todos os tentáculos tentando agarrá-la e quebrou sem esforço a estátua. QR! A estátua soltou um grito estranho. Uma vez que a estátua foi quebrada, os tentáculos segurando Sung Jin perderam sua vitalidade e murcharam no local. Sung Jin olhou para o Juggernaut como se fosse matá-lo. Juggernaut, que até mesmo resistiu aos gritos da lua espectral, se viu instintivamente recuando quando viu a expressão de Sung Jin. Sung Jin se virou para olhar para Edward. Enquanto Juggernaut estava ganhando tempo, Edward conseguiu abrir uma grande distância entre eles com a ajuda do tigre. Sung Jin parou para olhar o cinto. Mas não havia mais itens disponíveis para ele usar. Ele já havia consumido todos durante a luta com o dragão Arcaiard. Sung Jin começou a correr em direção a Edward enquanto ele chamava Seren. Seren. Ele só disse o nome dela. Mas Seren sabia por que Sung Jin estava chamando-a. Ele queria que ela derrubasse o tigre que Ed estava cavalgando. Mas Seren não levantou o arco. Ela apenas fingiu se fazer de boba. O que foi Oppa? Ela perguntou. Sung Jin olhou para ela e disse: Atire nele. Mas quando ele viu o conflito no rosto dela, deixa pra lá. Ele parou. Sung Jin se virou e viu Ed fugir no tigre. Atordoado. O tigre foi muito rápido.
Não foi possível alcançar o tigre sem Caim. Ragenta ou sombra corredora disponíveis. E essa planície de Barrasta era uma área muito grande. Mesmo com a limitação do mapa. Era provável que ele não conseguisse localizar Ed antes que o tempo acabasse. Droga! Sung Jin chutou o chão com raiva. Os caçadores começaram a se afastar de Sung Jin quando viram isso. Mesmo o Juggernaut, que tinha resistido até o fim, lentamente se afastou com medo de ser atacado em retaliação. Apenas Seren ficou para trás e caminhou até ele. Opa! Talvez tenha havido algum tipo de mal-entendido. Sung Jin a interrompeu. O único mal-entendido é você. Aquele cara. Ele é o responsável por estragar completamente a raid anterior. Mas poderia ter havido. Não importa suas razões. É mais seguro cortar o problema pela raiz antes. Não é? Mas o quê? O que você vai fazer se ele disparar um feitiço contra você pelas suas costas durante o meio da luta? Seren não pôde dizer mais nada às palavras de Sung Jin. Sung Jin estava prestes a dizer mais a Seren quando a operadora falou do cubo. E o escolhido solicitou seu teletransporte. E logo a imagem de Baltrin surgiu do cubo. Ele chamou com urgência. Kay, por favor, venha e ajude. Agora mesmo. Mas ele não podia continuar falando porque estava muito ocupado bloqueando a lança de alguém. Sung Jin viu Seren, que olhava silenciosamente para o chão e disse: Vamos ter uma conversa quando voltarmos a 99 noites. E então ele disse: Aceitar. Sung Jin moveu-se para outra dimensão. A dimensão de Baltrin estava em uma confusão. Parecia que alguém deve ter estragado a fase inicial da guerra de guerrilha porque o principal exército demônio estava presente nos campos de reconhecimento. Os caçadores estavam fazendo resistência com Baltrin como uma âncora. Mas as chances eram esmagadoras para começar. Alguns caçadores já estavam perdidos. Deitados no chão. Rapidamente. Entendendo a situação, Sung Jin correu para ajudar os outros. Uau! Ele cortou todos os demônios que se aproximaram dele. Cao! Mesmo enquanto observava os demônios gritar de dor, Sung Jin estava lembrando o rosto de Edward mais cedo. Foi uma boa oportunidade. E cada vez que ele tinha esse pensamento, a raiva encheria sua mente. Um por um. Os caçadores que estavam cercados pelos inimigos foram salvos pelos esforços de Sung Jin e a mesa foi virada. Mas no meio disso tudo, o escolhido solicitou seu teletransporte. Nada havia chamado ele dessa vez. Ei Sung Jin. Estamos planejando lutar contra a força principal em breve. Perdemos um caçador durante a fase de guerrilha. Por favor, venha e nos ajude. A situação daquele lado era muito melhor. Sung Jin disse a ela. Aqui. Deixe-me terminar com o boss desse lado primeiro. Espere por mim. Tudo bem então. Sung Jin se moveu para a dimensão onde nada estava esperando depois que ele terminou de ajudar Baltrin a derrotar o comandante Zeratar. Quando nada viu Sung Jin banhado em sangue, ela perguntou. Você vai ficar bem? Quem? Ela sabia que era provável que nada desse sangue fosse dele.
Mas ela achava que talvez ele estivesse fisicamente exausto. Mas Sung Jin assentiu e disse: Eu estou bem. Vamos indo. Nada achou que ele estava agindo um pouco estranho. Mas ela ainda se virou para os outros caçadores para dizer a eles: Então vamos começar. Um dos caçadores enfrentou o exército principal e recitou: Bola de fogo. E soltou um feitiço. Bum! Chamas irromperam com um estrondo alto. Os inimigos vieram avançando. Foi um número impressionante de inimigos. Os outros caçadores haviam olhado para o exército com medo. Mas Sung Jin realmente deu as boas-vindas a eles. Desde que ele perdeu o rastro de Edward, ele sentiu como se ele não balançasse sua espada, ele ficaria com raiva. Então, quando Sung Jin terminou sua terceira raid, ele passou o tempo restante em busca de trolls. A raid dessa vez não rendeu tanto assim. Ele passou muito tempo ajudando os escolhidos e procurar por trolls em outras dimensões provou ser difícil, pelo mesmo motivo que Edward. De qualquer maneira, Sung Jin esgotou todo o seu tempo. E ele foi invocado pela operadora para o Salão dos Caçadores. Sung Jin chegou ao salão com filas intermináveis de colunas junto com o som. O Salão dos Caçadores, que havia sido preenchido até onde os olhos podiam ver, estava agora parecendo vazio, com apenas alguns caçadores de pé espalhados. Sung Jin virou a cabeça para olhar em volta, esperando ter um vislumbre de Edward. Claro, não era como prejudicar alguém fosse possível nesse salão. Não havia como a operadora permitir isso. E parabéns! Os caçadores nessa sala concluíram com sucesso 14 capítulos. E dos 7.310.067.613 caçadores que participaram da primeira raid. E atualmente, restam 6.710 caçadores. Sung Jin pensou com cuidado. 6.710. Havia mais pessoas vivas do que ele pensava. Quantas foi da última vez? Acho que havia muito menos vivos a essa altura. Ele estava certo. Desse ponto em diante, ele começou a se deparar com os caçadores que ele encontrou antes com mais e mais frequência devido ao número decrescente de caçadores ainda vivos. Mas 6.710 foi muito mais do que da última vez. Ele não se lembrava do número exato. Mas não parecia provável que Sung Jin se deparasse com seus antigos companheiros de grupo em breve com uma multidão tão grande de pessoas. Todos estão entre os 10.000 melhores. Lé provaram sua própria força. Por favor, sobrevivam até o fim e provem a força da humanidade. Lé, tornem-se salvadores da sua espécie. Depois das palavras da operadora, Sung Jin foi teletransportado de volta ao mercado negro. Sung Jin sentou-se na casa de chá como se desmoronasse sobre ela. O que eu devo fazer a você? Ser caçador? Sung Jin respondeu ao dono. Qualquer coisa fria. Entendido. Sung Jin refletiu sobre os acontecimentos da raid. Muitas coisas aconteceram. Mas Edward foi a primeira coisa em mente. Sung Jin fechou seu punho e bateu na mesa inocente. Ele havia caçado solo o boss oculto e ganhou muitos itens. A raid em si foi um sucesso. Mas não ser capaz de matar Edward foi muito decepcionante. Eu trouxe o seu pedido. Ela logo trouxe uma xícara de chá gelado cheia de gelo.
Sung Jin não se preocupou com o frio e bebeu tudo de uma só vez.